todos. Meu nome é Mariana, sou residente de transplante de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. Vou apresentar o trabalho Infecções Virais e Reconstituição Linfocitária no transplante aplidêntico com o uso de ciclofosfamida pós-transplante. Como nós sabemos, menos de 30% dos pacientes que precisam de um transplante halogênico têm doador aparentado 100% compatível. Para os outros pacientes, tem aumentado o uso de fontes alternativas e, nesse caso, a gente tem utilizado o transplante aplidêntico pela facilidade de busca ao doador, pela rapidez com que essa busca pode ser realizada, pela possibilidade de uso das células do doador para imunoterapia e custos relacionados ao transplante. O principal desafio do transplante aplidêntico é a intensa aloreatividade bidirecional, levando a aumento de risco tanto de rejeição do enxerto, contra a doença do enxerto contra o hospedeiro. Como uma estratégia para esse desafio, têm sido utilizados regimes de imunossupressão intensivos e depressão das células T, tanto in vitro como in vivo, levando a uma recuperação imune mais lenta e potenciais maiores riscos tanto de infecção e recaída da doença de base, o que já é uma verdade na literatura, principalmente na utilização de depressão das células T in vitro, que levaram a taxas de mortalidade relacionadas à infecção de até 40% na literatura, o que prejudica bastante o resultado desse transplante. O transplante aplidêntico com a utilização da depressão de células T em vivo vem aumentando cada vez no Brasil e no todo o mundo, principalmente relacionado com o uso da ciclofosfamida pós-transplante. Como sabemos, ela é infundida após a infusão da medula óssea, nos dias mais 3 e mais 4, e vai levar a uma depressão das células T aloreativas e proliferativas tanto do doador quanto do receptor, diminuindo aquele desafio que seria a intensa chance de rejeição e de GVHD, e ela vai poupar as células T de memória e células regulatórias que não vão estar se dividindo. E ela também poupa as células hematopoéticas infundidas pela presença da enzima aldeído-hidrogenase nessas células, que confere uma resistência à ação da ciclofosfamida. O transplante, então, como a gente já falou hoje ao longo do dia, vem aumentando progressivamente a utilização do transplante aplidêntico com depressão in vivo das células T, e a avaliação quanto à recuperação linfocitária e infecção viral nesses pacientes ainda precisa ser melhor explorada. Na literatura, em estudos realizados principalmente nos Estados Unidos e na Europa, já foi feita essa avaliação da infecção viral e eles encontraram taxas de reativação de CMV variando de 31% a 58% no cenário de utilização de ciclofosfamida após. Porém, esses dados ainda precisam ser melhor explorados, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, onde as infecções podem ter um impacto importante nos resultados do transplante. Assim, os objetivos desse trabalho foram analisar a incidência de infecções virais nos pacientes submetidos ao transplante aplidêntico com depressão de células T in vivo com o uso da ciclofosfamida após, avaliar os possíveis fatores de risco relacionados a essa infecção viral nesse contexto de transplante e a reconstituição linfocitária nesses pacientes. Assim, foi feito um estudo retrospectivo em um único centro, que foi o Hospital Israelita Albert Einstein, com pacientes transplantados de 2010 a 2015, que os critérios de inclusão é que fosse um primeiro transplante aplidêntico com depressão das células T in vivo com a ciclofosfamida após e que o transplante fosse realizado por doenças malignas hematológicas ou anemia plástica severa. Foram excluídos os pacientes transplantados por outro diagnóstico de base, como as imunodeficiências, e se o paciente já tivesse sido submetido a um transplante halogênico prévio a esse transplante aplidêntico. Os regimes de condicionamento utilizados foram tanto mieloablativo como não mieloablativo ou regime de intensidade reduzida. Aqui estão resumidos os principais protocolos utilizados no nosso serviço ao longo do tempo e todos utilizaram a mesma profilaxia de doença do enxerto contra o hospedeiro, com ciclofosfamida, 50 mg quilo dia, nos dias mais 3 e mais 4, tacrolimus do mais 5 até o mais 180, sendo que a dose era reduzida após o mais 100 se o paciente não tivesse evidência de GVHD, com uma dose-alvo de 5 a 15, e o IMMF era utilizado 15 mg quilo dia do mais 5 até o mais 35 nos regimes não mieloablativos ou até o mais 90 nos pacientes que foram submetidos a transplante mieloablativo ou regime de intensidade reduzida. Com relação à vigilância viral, nós fizemos a vigilância através de PCR quantitativo para todos os pacientes e, a partir da infusão do enxerto, ela era feita monitorizada semanalmente para CMV e adenovírus, a cada 14 dias para EBV, e se o paciente tivesse um quadro clínico sugestivo, ele seria investigado para BK-vírus e herpes tipo 6. A contagem de linfócitos foi feita diariamente, pelo menos até a enxertia, depois passou a ser 1 ou 2 vezes por semana.
A contagem de linfócitos T, CD4 e CD8 foi feita no mais 100, no mais 180, e toda essa análise foi feita nos primeiros 6 meses pós-transplante. Com relação à estatística, as variáveis demográficas foram resumidas através da estatística descritiva. Nós fizemos uma curva de sobrevida global pela curva de Kaplan-Meier, e a comparação entre grupos foi feita pelo teste de hipóteses, conforme o tipo de variável e a normalidade. E a gente consideramos estatisticamente significativos valores de P menor ou igual a 0,05. Nossos resultados encontrados foram incluídos 31 pacientes nas análises, com uma mediana de idade de 34 anos, foram incluídos tanto crianças quanto idosos, né, variando de 7 a 74 anos. A maior parte deles foi por doenças oncohematológicas, 77%, e 23% por anemia plástica, aqui representados as doenças que foram incluídas. E é importante aqui que a grande maioria dos pacientes tinha sorologia positiva para CMV. Dos pacientes, apenas um tinha sorologia negativa, e dos doadores, 83% eram sorologia positiva, que é diferente da literatura, que costuma ter uma taxa de incidência de sorologia positiva para CMV menor. Com relação ao condicionamento utilizado, a maior parte foi não mieloablativo, seguido pelo mieloablativo e pelo RIC. A grande maioria dos pacientes foi utilizada a fonte midulócea estimulada, apenas em 2 utilizamos a fonte periférica, e a mediana de células nucleadas infundidas por quilo de peso do receptor foi de 5,26 vezes 10 elevado à oitava, e de CD34 foi de 2,79 vezes 10 elevado à sexta. A nossa mediana de enxertia neutrofílica foi no D mais 18, variando de 3 a 34, e de suspensão do micofenolato foi no mais 41, variando de 30 a 161. Nossa incidência de AVHD agudo, graus 2 a 4, foi de 25,8%, equivalente aos resultados na literatura para esse tipo de transplante, e nossa sobrevida global em 180 dias foi de 74,8%, também equivalente à literatura para esse tipo de transplante. Com relação à reconstituição linfocitária, nós avaliamos tanto contagem absoluta de linfócitos quanto CD4 e CD8. Com relação à contagem absoluta no mais 30, no mais 100, no mais 180, foi equivalente à literatura de 223, 705 e 1011. E para a avaliação do CD4 e CD8, é só importante lembrar que a recuperação linfocitária pós-transplante halogênico, ela ocorre por 2 mecanismos principais. O primeiro deles é via expansão clonal de linfócitos T do doador, e essa expansão clonal ocorre principalmente através de linfócitos T CD8, e tem uma gama de receptores T menor, que não confere tanta imunidade, proteção contra infecções, quanto a recuperação de CD4, que ocorre via tímica mais tardiamente, que tem uma gama de receptores T maior. Então, é comum no primeiro ano pós-transplante essa relação CD4 e CD8 ser menor que 1, e foi o que nós encontramos. No mais 100, uma relação de 0,86, e no mais 180, 0,42. Sem apresentar uma melhora da relação, provavelmente mais pelo aumento de CD8. E nossas contagens de CD4 e CD8 também foram relativamente baixas, sendo que até os 180, nossa mediana de CD4 foi menor do que 200, mostrando a intensa imunodepressão desses pacientes, o que também ocorreu na literatura para esse tipo de transplante. Poucos estudos tinham valores maiores que 200 em 6 meses pós-transplante. E CD8 no mais 100 de 115 e no mais 180 de 381. Com relação à reativação de CMV, nós tivemos uma incidência de reativação de 77,4%, bem acima da literatura, sendo que 33,3% desses pacientes apresentaram mais de uma reativação de CMV. Uma mediana para reativação no D mais 41, variando de 21 a 67, então foi uma reativação antes de 100 dias. E 4 pacientes apresentaram também doença por CMV, que foram todos pneumonia. Era também o objetivo do trabalho avaliar se haveriam fatores de risco relacionados a essa reativação viral. A literatura já tinha mostrado que o tratamento ou o próprio GVHD e o regime de condicionamento poderiam ter impacto nessa reativação. Na nossa casuística, nós não conseguimos essa relação. Nós também avaliamos idade, quantidade de CD34 infundido, contagem absoluta de linfócitos no mais 30, no mais 100 e no mais 180, e contagem de CD4 no mais 100 e no mais 180. Nenhum desses teve relação estatística, apenas o tempo para a suspensão do micofenolato, sendo que quanto mais tardia fosse essa suspensão, maior seria o risco de apresentar reativação do CMV, com um P de 0,043. Frente a esse resultado, nós procuramos avaliar se haveria algum ponto a partir do qual a suspensão do micofenolato levaria ao maior risco de reativação. Para isso, nós fizemos uma curva ROC,
e encontramos na nossa casuística um ponto de corte a partir do D mais 40. Então, a partir desse ponto, haveria um maior risco. Uma área sob a curva de 0,75 e um P de 0,04 para esse ponto de corte da nossa casuística. Nós também procuramos se haveriam fatores de risco relacionados a uma segunda reativação do CMV, e para isso nós também avaliamos vários fatores e encontramos que a idade foi um fator de risco, sendo que a cada ano que o indivíduo fosse mais velho, ele haveria um risco 6% maior de apresentar uma segunda reativação. Nós pensamos que provavelmente está relacionado com aquela via tímica de recuperação de linfócitos, que nos indivíduos idosos já apresentam uma involução do timo, que é agravada pela quimio e radioterapia empregadas no transplante. Nós procuramos avaliar se a reativação do CMV teve um impacto na sobrevida dos nossos pacientes, e apesar da curva claramente mostrar uma diferença a favor daqueles que não apresentaram reativação do CMV, nós não encontramos um P significativo para isso, provavelmente relacionado com o tamanho pequeno da nossa amostra. Por fim, os outros vírus, além do CMV, que foram avaliados, a segunda infecção viral mais comum, como já foi comentado hoje, foi a cistite hemorrágica por BK vírus, encontrada em 11 dos nossos 31 pacientes, seguido pela infecção pelo parvovírus B19 em 4, o adenovírus em 3 e o herpes tipo 6 em apenas 1. Nós não tivemos nenhum caso nessa casuística de infecção por Epstein-Barr vírus. E foi interessante que nós observamos que dos 11 pacientes que tiveram cistite hemorrágica, 10 também tiveram reativação do CMV. E os 3 pacientes que tiveram adenovírus também tiveram reativação do CMV e cistite hemorrágica. Então, é bem comum a coinfecção viral nesses pacientes. Nossa incidência de reativação viral até o mais 80 foi de 84%, com uma mortalidade relacionada à infecção viral de 10%. Assim, a nossa conclusão foi que o transplante apludêntico com ciclofosfamida pós-transplante está relacionado com uma recuperação linfocitária T lenta, que as reativações e infecções virais desta amostra brasileira foi maior do que a literatura. Nossa casuística foi de 77%, contra 31% a 58% da literatura, que nós acreditamos que pode estar relacionado com nossa maior prevalência de CMV positivo na população. Nós encontramos que a suspensão tardia do micofenolato e a idade correlacionaram com a primeira e a segunda reativação do CMV. E concluímos que estratégias de imunomodulação, como a suspensão precoce do micofenolato ou outras medidas, podem ajudar a minimizar essa complicação, que é a infecção viral.